Graça e paz, pessoal. Pastor Nilson Teixeira aqui, começando aqui com esse vídeo. Quero falar com você sobre algo muito especial hoje. Esse é um vídeo que está marcando aí uma nova fase no canal. Eu espero que você curta, eu espero que você compartilhe. É uma nova série que se chama Graça sobre Rodas. É isso aí. Então, como ela se chama Graça sobre Rodas, você vai me acompanhar aí nessas estradas, nessas ruas. Eu sei que às vezes vai ser um pouco trepidante, como está sendo agora. E aqui na cidade que eu moro, tem muita rua de paralelepípedo, e aí trepida um pouco, mas daqui a pouco para. A gente chega num lugar aí menos trepidante, e você vai poder ter uma imagem melhor, certo? Tô descendo aqui e eu quero falar sobre um assunto muito sério. Então, desde já, se o assunto te interessa, eu quero convidar você a assistir esse vídeo até o final, porque nós vamos falar a respeito do inimigo número 1 do Evangelho. O inimigo número 1 do Evangelho. Se você se interessa pela palavra de Deus e quer uma explicação mais fiel da palavra, você quer conhecer a palavra de Deus como ela é, e assim como eu, né, e como tantos, talvez você tenha andado cansado aí de tanta gente distorcendo a palavra, tanta gente usando um monte de coisa aí que não tem nada a ver com o Evangelho. Então, fica até o final e assiste esse vídeo. Então hoje eu vou falar sobre o inimigo número 1 do Evangelho. Sabe, a Bíblia fala sobre os inimigos do homem, fala da morte, fala do próprio Satanás, e nós sabemos disso. Satanás é o nosso inimigo. Mas hoje eu não quero falar diretamente de Satanás. Logicamente que esse inimigo número 1 do Evangelho tem a ver com o diabo mesmo, porque tem gente que não existe, que pensa que ele não existe, tem gente que pensa que esse é papo de crente, que está falando que o diabo existe. E a Bíblia fala que ele existe sim, e que nós não devemos subestimar ou menosprezar as artimanhas dele. Então, hoje eu quero falar sobre o inimigo número 1 do Evangelho. O inimigo número 1 do Evangelho não é a bruxaria, não é a feitiçaria, ou nenhuma outra religião aí louca aí que pregue algum tipo de coisa estranha. Esse não é o inimigo do Evangelho, o inimigo número 1 do Evangelho. Eu vou falar para você qual é o inimigo número 1 do Evangelho. E é com esse que você realmente deve tomar cuidado. Porque quando a gente fala de bruxaria, feitiçaria, satanismo ou qualquer outra coisa assim, você que já é evangélico, você que já conhece a palavra de Deus, você que é cristão, você que tem temor de Deus, obviamente que você nunca vai entrar num negócio desse, só se você for louco, né? Você nunca vai entrar num negócio desse, de satanismo, de bruxaria. Isso aí tá totalmente fora do que a palavra de Deus fala. Então, toda vez que aparecer qualquer coisa semelhante à bruxaria, feitiçaria e tudo mais, o que você vai fazer? Você vai sair fora, você vai, não, estou fora, eu nem quero papo com isso aí, porque isso aí não faz parte do que eu creio, do que eu acredito, é contrário à palavra de Deus, e pronto. Mas deixa eu falar para você, e se apresentasse diante de você uma coisa que parece o Evangelho, é boa, é agradável, mas não é o Evangelho. Paulo fala que
foi apresentado um outro evangelho. Sabe? E não é teologia da prosperidade, não. Esquece isso, isso não existe. Isso não existe. Ah, existe sim, aqueles que pregam que vai prosperar se der 1000. Isso aí não é teologia, queridos. Entenda uma coisa. Isso aí não é teologia. Isso aí são algumas pessoas que pegaram a palavra de Deus, distorceram a palavra de Deus para ter lucro com isso. Mas isso não é teologia. Então não dá nome de teologia, porque não é teologia. Então aquele que fala que tem bênção de 100, bênção de 1000, bênção de 2000, isso aí não é teologia. Isso aí é falcatrua, é malandragem, esse tipo de coisa, mas teologia não é. Então, quando a gente fala de um outro evangelho, e Paulo falava também de um outro evangelho, o que Paulo estava se referindo? Eu vou colocar o texto na descrição se você quiser ver, se você quiser saber. Eu vou colocar na descrição os textos bíblicos para você ter a referência e você poder ler, tá? E eu vou fazer isso, botar o texto na descrição para, de alguma forma, você ter que ler, porque é importante ler a Bíblia, não ficar somente com aquilo que eu estou falando. Faça como os crentes de Bereia, que eles conferiam lá na Bíblia o que estava escrito, se era aquilo mesmo. Então, entenda uma coisa. O outro evangelho que Paulo fala é o evangelho que ele diz lá nos Gálatas, que é um evangelho misturado com a lei. Graça misturada com a lei. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma conversa mais profunda, que eu vou fazer outros vídeos ainda para você, para te explicar isso melhor. Mas procura saber o que é o evangelho da graça. O evangelho da graça é o evangelho que Paulo pregava, o evangelho que Jesus confiou a Paulo, confiou à igreja, confiou aos apóstolos para pregar. O evangelho da graça é o evangelho pregado aos gentios, aqueles que não são judeus. Gentio é aquele que não é judeu. Esse é o evangelho que deve ser pregado para mim, para você, para todo aquele que crê em Jesus. Mas, infelizmente, no nosso meio, algumas pessoas se introduziram distorcendo e misturando a lei que foi dada lá no Sinai a Moisés para o povo judeu e juntando isso com a graça e estabelecendo um outro tipo de evangelho, ou seja, um falso evangelho, um evangelho que confia nas obras para salvação, para bênção, para qualquer coisa. Não um evangelho que confia naquilo que Jesus fez na cruz. Então o que eu estou falando aqui é do evangelho da graça de Deus, que é o evangelho baseado no que Jesus fez na cruz do Calvário. Sim, o que Jesus fez na cruz do Calvário, na obra consumada de Jesus na cruz do Calvário. Esse é o verdadeiro evangelho. Quando você crê que a sua salvação não depende do que você faz, mas do que Jesus fez. Quando você crê que as bênçãos que você recebe de Deus não dependem da sua justiça própria, mas da justiça de Jesus. Então, o que eu estou falando aqui, o inimigo número 1 do evangelho é o falso evangelho. Sabe por que ele é o inimigo número 1? Porque o falso evangelho dá a você a impressão de que você está seguindo o evangelho. E você não está. Agora, quem vai tirar isso da sua cabeça que você não está seguindo o evangelho? Você acha que você é crente, você acha que está seguindo tudo certo, você acha que está tudo certo, mas analisa se o evangelho que você tem seguido é uma mistura de lei e graça, você corre perigo. Leia a carta dos Gálatas, leia Romanos, leia a explicação de Paulo a respeito disso, leia Hebreus, onde o escritor de Hebreus fala sobre o sacerdócio de Jesus Cristo, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele explica muito bem essa questão da lei, do tempo da lei, da graça e depois da graça que veio por Jesus Cristo. Então, entenda uma coisa, você precisa se informar a respeito disso. Esse canal é para isso. Eu vou estar sempre postando vídeos informando, explicando sobre o evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o verdadeiro evangelho, tá? Então, o inimigo número 1 do verdadeiro evangelho é o falso evangelho, é o outro evangelho. Bom, se você gostou desse vídeo,
curta, compartilhe. Eu vou falar mais sobre esse assunto, vou fazer outros vídeos. É a graça sobre rodas. Eu espero você no próximo vídeo. Um abraço, fique com Deus e creia, Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, hoje e sempre, eternamente. Amém.